comportamento cristão. Os modernos estudiosos do comportamento humano estabelecem regras mediante as quais o indivíduo se promove na comunidade onde vive. O Evangelho, todavia, sugere métodos de vivência através dos quais o homem se realiza, produzindo estados felizes da alma que irradiam bem-estar. Seja gentil para com todos, não pensando em conquistar amigos, mas em fazê-los felizes. Se há bondade indistintamente, não porque deseje influenciar pessoas, porém para torná-las tranquilas. Sorri sempre, não porque essa atitude pareça simpática, e sim por trazer sol na alma. Evite a crítica ácida em qualquer circunstância, não porque isso gere cordialidade, antes por reconhecer o direito de não julgar ninguém. Espalhe impressões de otimismo, não porque pense em granjear companheiros, todavia, por carregar no íntimo a alegria de viver. Nunca revide mal por mal, não porque isso gere inimigos, considerando, entretanto, que o mal é a ausência do bem, e só este é-lhe antídoto eficaz. Desculpe-se quando equivocado, não pensando em lograr apoio, e sim porque esta é a ação condizente com a sua fé cristã. Utilize a sinceridade sem dela fazer uma arma certeira, não porque tal gesto logre aplauso, sem embargo, por coerência entre a fé e a atitude. Faz-se discreto, sem a necessidade do fingimento, não porque teime em aumentar o círculo das amizades, todavia, por um princípio de compreensão das humanas fraquezas. Vença a timidez, não porque isso agrade os outros, mas para sair de si e conquistar a vida. Seja você mesmo, não procure competir com ninguém, você é o que edifica interiormente. E o Marcos Prisco, que dita essa mensagem, finaliza assim: as aparências desfazem-se, as realidades permanecem. Tente ser sempre amigo, quer conquiste, influencie ou não pessoas para o seu núcleo de afetividade. Que assim seja. Que assim seja. Convidar a dona Gisilda a fazer a prece inicial, por favor. Tá, dona Gisilda. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço muito por fazer a minha presença hoje na casa de oração, nessa escolinha de Papai do Céu, Senhor, que vem nos ensinando, Pai querido, a nos modificar. Como está aí a nossa abertura, a nossa mensagem, a nossa lição de hoje, Pai? Cada mensagem que chega, com certeza a necessidade se faz dentro da casa de oração, dentro dessa escola, porque quando caminhamos para a escola, é porque precisamos muito aprender. Aprender e se esforçar para lá fora colocar em prática. Senhor Jesus, essa manhã tão linda, Pai querido, esse domingo, Senhor, que nos traz, Pai querido, essa alegria tão grande de estarmos aqui presente, Pai querido. Sabemos que cada um de nós que aqui estamos, fomos escolhidos pelo nosso Pai Criador. É porque a necessidade se faz muito, muito, muito nos nossos aprendizados, Senhor. Senhor, tem os nossos irmãozinhos desencarnados que fazem também a sua presença aqui na casa de oração. Eles também vêm em busca dessa renovação, Senhor Jesus. Que eles possam também, assim como nós desejamos para nós encarnados, que eles também possam receber muita luz
possam, Senhor Jesus, também levar esse aprendizado dessa casinha de Papai do Céu. Abençoa, Senhor, as nossas águas. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que aqui se encontram. A nossa irmãzinha que se faz presente, que está começando a caminhar. Que ela possa encontrar sua vontade, coragem de caminhar sempre para essa casa de oração. Que seja de muita paz esse domingo. Que traga, Senhor Jesus, a paz para todo o universo. Graças a Deus e a paz de Deus fique com todos. É aproveitar a prece inicial, né, e enviar, né, uma mensagem de paz, de harmonia e muita serenidade para o pai do Júnior, né, que se vivo fosse estaria aniversariando, e ele teve essa lembrança ontem, né? Então que o nosso amigo Hélio, onde esteja, se sinta abraçado, né, por todos nós. Que assim seja. E vamos então para o nosso livro dos Espíritos, na questão 400, iniciando uma nova etapa aí, né, El? Exatamente. A leitura, vamos à leitura do livro dos Espíritos. Como diz a questão número 400, da emancipação da alma. O sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, liturgia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e dupla vista. O sono e os sonhos. Bastante assunto aí para a gente discutir. Agora começou a entrar no nosso dia a dia. Então, isso é o nosso dia a dia. Eu disse, o sono é os sonhos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. Então, alguém deixou de entender aí qual é a pergunta? Que isso aí parece até passar desapercebido. Quem quer ir para a pátria espiritual agora? Ninguém. Todo mundo é assim. Mas isso aí tem motivo de ser por causa da lei de sobrevivência da espécie. A gente vem encarnando e reencarnando, e o materialismo, ou o lado ainda animal, ainda está muito preso ao nosso psiquismo. Então a gente vai ver que trabalhando esse lado, agora a doutrina espírita vem trazendo uma luz bem mais clara para esse enfoque espiritual, que a gente não dava muita atenção. A gente vai poder ter, sim, um poder em cima do instinto. A gente pode passar por aquela... Tem muita gente que se sacrifica em prol de terceiros. Isso aí está acima do instinto ali de preservação da espécie. Então a gente tem esse poder trabalhando esse lado espiritual. Mas aí ele coloca isso porque ele vê, se a gente, 1/3 da nossa vida a gente dorme, e 1/3 desse sono a gente está na pátria espiritual, então se eu vivi 60 anos, 20 anos, estou lá. E por que eu continuo conscientemente com essa vontade de estar aqui e tal? Ele questiona isso. É espontâneo estar aqui? Eu estou querendo estar aqui? Ou estou querendo ir lá? E aí, vamos ver a resposta. Só acrescentando, eu trouxe um áudio aqui que eu ia iniciar com ele, tendo a visão contrária. Tá? Não sei se vocês conhecem, tem um grupo de humorista espírita que eles fazem uma brincadeirazinha, né? Então, ao término desse estudo, né, a gente vai colocar esse áudio, porque quem está do lado de lá, qual é a visão que tem quando precisa vir para cá? É quase igual a que nós temos aqui para ir para o outro lado. Agora, muitos, segundo as coisas que eu tenho observado, não sente a vontade de vir para cá, mas vem numa situação de evolução por querer progredir, mas não por querer
vamos dizer assim, como diz, fazer usos e frutos, gozar a vida. Isso, depois que nós estamos aqui na matéria, nós também, pela lei do esquecimento, temos preocupação. Como será? Quem é que do lado de lá veio dar informação? Quer dizer, isso é em geral, né? Então, vamos à resposta. Pergunta novamente, né, Elfo? Vamos ler novamente para a gente. A pergunta, só ler a pergunta para o senhor. Ler a pergunta? É. Então, repetindo a pergunta da questão número 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então, vamos à resposta. É como se perguntássemos se o encarcerado agrada ao cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então vamos aqui ao... Mas tem pessoas que, essa parte do cárcere da resposta, que aceitam o cárcere justamente porque aquele período encarcerado vai poder modificar elas. Existe isso aí, existe muito, tá? Vai ter uma modificação em cima disso aí. Ela sabe que é necessário o encarceramento para ela poder ter a modificação. Mas se você tiver consciência disso. Vamos ouvir o Miramei? Melhor ouvir o Deixa isso Miramei. bem claro para a gente. Então, capítulo 43, alusivo à questão 400 do Livro dos Espíritos, o espírito encarnado. O espírito encarnado é como se fosse um encarcerado. Está preso na carne por laços fluídicos que o fazem prisioneiro por determinado tempo. Ele aspira constantemente à liberdade. No entanto, a sua consciência lhe avisa que ele tem um dever a cumprir, que abandonar o corpo antes do tempo poderá ser bem pior. O medo de morrer, que quase todo mundo tem, vem das pequenas lembranças dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Não fora isso, e seria muito grande o número de suicídios por pequenos aborrecimentos. Os poucos casos que acontecem são por falta de entendimento bastante para certa análise. Não é tirando a própria vida que acontece a libertação. Isso só piora a situação espiritual de quem o faz. Cara, olha só. A questão do espírito ter medo de morrer, o espírito não, nós, né? As pessoas têm medo de morrer, em geral, claro que toda regra tem exceção. É justamente aquele que não tem medo é o que está no desespero. Então esse provoca o suicídio, através do desespero. Mas, naturalmente, as pessoas que estão caminhando por aí, não tem aquela condição de querer embarcar, querer morrer. Por quê? Porque não é pela morte em si, mas pelo o terror do sofrimento na hora de morrer. Ninguém sabe do que vai morrer. Então, esse alerta, ele não toca para dizer assim, você vai dessa maneira. E se também soubesse, seria até pior. Então, a questão é a surpresa, não é a questão de temer a morte. Acho eu, né? Eu vejo mais o suicídio como uma fraqueza. A questão de você se compreender, se entender e enfrentar as situações de forma desapegada. Agora, cria uma porção de filosofias de pós-morte, na qual a gente vai ver na hora que se encontrar lá. André Luiz não, aquele que era um cronista, qual era o nome dele?
Humberto de Campos, no livro Estante da Vida Real, acho que é o nome desse, ele faz um relato de uma senhora, de uma mulher que se suicida, jovem. E aí o relato dela ali é bem pertinente, porque a gente vai ver como a gente entra em contradição e as coisas que acontecem lá do outro lado é um pouco parecida com o lado de cá, porque é tudo questão de persuasão de quem está lá, quem já se assenhorou da situação e quer tirar proveito. Ela se suicidou e ela passa o início do suicídio, da morte dela ali, ela presa ao corpo e sofrendo uma porção de coisas. Até na hora que vai lá a autópsia, ela relata que ela sofreu ali o corte. Ela viu a autópsia? Ela viu, não, ela sentiu tudo. Ela sente ali tudo sem anestesia, aquilo tudo. E depois que ela consegue se levantar, que ela está lá no túmulo presa, consegue se levantar, aí vem uns malandros, dizendo que são juízes. E ela, no sentimento de culpa por se suicidar, por sofrer aquilo tudo, não cria nenhum tipo de contestamento, não. Ela é levada. E eles levam isso tudo aí. Podiam falar, você vai para o inferno. Não, eles falam, nós somos juízes e você está presa. Põe logo um posicionamento bem inquestionável, radical, na cultura dela, que veio do plano terreno. E lá ela é presa. E lá entra um malandro e molesta ela como mulher de todas as formas possíveis. Espírito escravizando espírito. Ela poderia, se ela fosse consciente, ela poderia questionar e sair daquele ambiente. É ignorância, né? É ignorância espiritual. Ela poderia, mas não, se entregou ali. E espírito, escravizando o espírito e molestando sexualmente. Em cima de quê? É o que eu falei aqui do despacho ontem, do consciência presa a uma vida na matéria. E tem uma situação, né, que a gente viu ontem na página de início ali, falando da importância da reunião espírita, que uma delas é essa, da gente ter essa consciência de que nós viemos para aqui, né? A dona Giselda, na prece inicial, ela pediu assim, né, o esclarecimento, exaltou, né, o conhecimento que a casa espírita oferece, e nós, da nossa parte, temos esse dever, tem quando sair de casa para vir para cá, ter essa consciência, né, que nós estamos trabalhando em prol de conhecer, de saber, e de difundir isso aí, de passar adiante isso aí, porque não é um nem é dois que desconhecem isso aí. Vamos colocar que 90% da humanidade não tem esse conhecimento espírita. Até porque não tem essa oportunidade que nós temos da reunião mediúnica. A reunião mediúnica, poxa, ela tem um papel, assim, sabe, muito grande mesmo. Tanto de esclarecer espíritos desencarnados, como proporcionar para nós encarnados essa certeza. Porque nesse tempo de doutrina espírita que nós temos, quantos depoimentos nós ouvimos? De quem passou por diversas situações aqui. Quem roubou, quem matou, quem se suicidou, né? Quem, sabe, descumpriu a regra. Por outro lado, o depoimento que você recebe daqueles que conseguiram vencer a si mesmo, né? E que chegam aí tão felizes aí falando, né, das possibilidades que tem do lado de lá. Então, é muito importante a reunião espírita, muito importante para todos nós. É lembrar que somos espíritos estagiando na carne. Mas a gente vai pensando e vivendo como se fôssemos a carne. O problema é esse. A gente vai entrando nessas filosofias da alimentação, da comida, de estar sempre jovial, e entrando nessas neuroses e esquecendo. Eu fico com pena das pessoas que ficam o dia todo vendo televisão, o dia todo olhando para o celular, e esquece de vivenciar, de interagir no dia a dia, entender o que é aquele problema na minha vida. Às vezes aquilo é a solução, não é o problema. E a gente cria toda essa conotação ruim, pessimista. Dona Giselda, fazer uma colocação. Não, eu estou aqui imaginando assim, sobre nós estamos na escolinha, né? Então, leva tantos anos e às vezes as pessoas ainda é fracas, não adianta nada, não adiantou nada a caminhada.
Eu estou lembrando da nossa irmã ali, que eu lembro que ela ia na hora certinho, no dia certo, na hora certa, para o centro, sempre ali cumprindo, e depois ela se suicida. Tantos anos de doutrina, de caminhada. Aquilo custou para apagar-se da minha cabecinha. O porquê, falei, gente, caminhou tanto, e numa dessa, desencaminha até alguém que já não tem a cabeça muito, né? Muito certa, muito preparada para aquilo que está fazendo, certeza disso tudo que a gente está aprendendo, e desencaminha a outra pessoa. E é uma pessoa que tem conhecimento, né? Pessoa, poxa, supõe, pela atitude, né? Fulano caminhou tantos anos e fez isso, não adiantou nada, isso é mentira, não é? Eu acho... Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Às vezes eu me lembro, eu me recordo assim, fico pensando, eu digo, não posso. E eu ainda estou em falta um pouquinho, você lembra? Que eu sempre pedia para os nossos irmãos, assim, bem... os suicidas eram os que mais... E depois eu dei uma parada. E agora eu estou me refletindo, que eu acho que eu estou errada. Eu agora refleti, eu mesmo falando de mim, Carlos, eu acho que eu estou errada, eu acho que eu vou me acertar de novo. Mas a gente está sempre errado. E tudo, né? O importante é que está buscando acertar e sabe que... Com certeza. Daqui a pouco a gente está com a asinha aí lá em cima, seremos anjos, se Deus A quiser. gente precisa ter muito cuidado com essas coisinhas, né? O Espiritismo nos esclarece acerca da vida, nos informando as leis que regem o universo, contando-nos casos verídicos de quem tirou a própria vida física e dobrou seus padecimentos, tendo de voltar à carne com cargas mais pesadas do que antes. Se o encarcerado preocupa todos os dias com a sua liberdade, a alma que toma um corpo tem mais preocupação em se libertar, porque se encontra mais presa que o condenado no cárcere. No entanto, isso depende de quem se encontra na cadeia e no corpo físico. Se é um espírito mais elevado, ele suporta as suas provações com paciência e resgata suas dívidas com mais ou menos bom ânimo. Então isso tudo é questão de ponto de vista, é a gente saber analisar e conotar tudo que a gente está visualizando, trazer aquela mensagem de uma forma produtiva. É que nem eu falei, um problema às vezes é a solução. Se a gente não tivesse problema, de repente, ia passar mais tempo na televisão ou no celular do que com o problema propriamente dito. Então aquilo ali às vezes é matéria para se trabalhar, para se enriquecer de informações, e a gente só vê o lado do prejuízo financeiro, do orgulho ferido, e cria uma porção de pretextos para se desvincular da realidade do que é aquilo. Então vamos continuar. A reencarnação é, como já falamos em muitas mensagens, um processo criado por Deus para o nosso despertamento espiritual, cujos meios não podemos discutir por ter sido o Senhor de todos os mundos quem a planejou para o bem de todas as criaturas. Há vários tipos de cárceres. A dor é um deles, dos mais pesados. Se perguntarmos a um sofredor se ele quer ficar livre dos seus padecimentos, dos seus infortúnios, a resposta será afirmativa. Assim é a dor da carne, que segura a alma por muitos anos como lição valiosa no sentido da libertação espiritual. Quanto mais grosseiro é o corpo, mais depressa a alma deseja voar para a sua liberdade. A pessoa não observa muito isso, vai vivendo a vida por viver, mas funciona mesmo. Muito interessante. Sei lá, há controvérsia, né? Mas vamos lá. Mas alguns casos. Quando o corpo é pesado e o jugo sofrível, o carregador deseja largá-lo. Entremente, os guias espirituais sempre estão ativos, aconselhando
os encarcerados na carne para suportarem com paciência até o fim, para serem salvos do passado e sentirem no coração a presença do futuro. Carlos, aí fica, né? Volto a falar da nossa responsabilidade, né, de passar esse conhecimento adiante. A gente não pode guardar só para a gente, né? Porque não é por acaso que a gente convive com tantas pessoas sem conhecimento nenhum, né, do que acontece em relação à vida espiritual, né? O que veio fazer aqui na Terra, né? A gente às vezes fica abismado de pessoas com tanta cultura, né? Com tanto conhecimento científico, a tecnologia aí e tal, mas em termos espirituais é uma total ignorância, a visão que as pessoas, até os religiosos, você vê padre, você esses dias aí trouxe aí o exemplo do menino lá do padre Fábio de Mello, né? Das colocações que o cara faz, né? Contestando reencarnação, contestando Chico Xavier e tal. E é lamentável, né? Porque eu acho que se a gente difundisse um pouco mais isso aí, né? A gente viveria num mundo mais tranquilo, né? E eu penso sempre assim, eu até brinco muito com o Irley, né? Da preocupação com os evangélicos, né? Eu acho que na outra encarnação a gente andou fazendo um desserviço muito grande para hoje a gente estar tendo que conviver com pessoas, sabe, de quem você às vezes espera uma reação diante do sofrimento, diante da dor, e quando você vê a pessoa se entregando, a pessoa cometendo suicídio, né? Eu vejo assim, a nossa consciência de hoje é o resultado do que fomos ontem, né, do passado. E graças a Deus eu estou meio satisfeito com a minha consciência por saber estudar, procurar qual é o caminho da minha libertação ou do meu desapego. E o importante, primordial, não é o passado nem é o futuro, é o agora. Esse ficar preocupado que eu fui no passado, o que eu fiz. Eu estou colocando, entendeu? Em função do que a gente aprende do espírito e da responsabilidade espírita, né? Porque para o outro lá é tranquilo, mas para a gente que é espírita, cara, eu convivo, ela também conviveu, né? A senhora convive, não sei, com 40, 50, 100, 200 personalidades diferentes dentro de uma sala de aula e você vê as reações, entendeu? Como é que são diante do... Até mesmo numa prova que o moleque tira uma nota ruim, um reage de uma forma tranquila e tal, busca, sabe, o aprendizado. Outro não, cara, outro já se entrega de uma tal forma, cara, o cara entra em depressão, muitos largam a escola. Isso aí eu levo para a vida, para o dia a dia, né? Quantas pessoas a gente convive dentro da casa espírita, né? Quantos que já vieram, já passaram por aqui e não tem essa percepção, não consegue, Carlos, pegar esse fio de meada, né, que a gente consegue pegar de uma forma tão natural, né? Mas a beleza da vida física é isso, é ver estágios evolutivos diferentes no mesmo contexto. Aí você vê, pô, aquele lá está mais amadurecido, aquele ali ainda é mais moderno, aquele ali... Aí você começa a fazer essa linha, sabe, de evolução de cada ser e entendendo que o meu agora, qual é o meu objetivo agora? É amar. É amar cada um deles na diferença. Então, o maior objetivo da minha vida não é o problema dela, nem dele, é eu amar todo mundo. Fica a gente tendo esse foco do qual é o meu objetivo, você não carrega a cruz de cada um. Eu entendo o que você está falando. Entendeu? Mas eu não estou condenando o teu ponto de vista, não. Tu está entendendo? Então, o que eu quero colocar, não sei se eu estou sendo claro, o que eu quero colocar é o seguinte: quantas pessoas entram nessa casa e saem, entendeu? E não conseguem ter essa percepção. Será que a gente não podia fazer um pouquinho mais? Mas aí é que tá. Se condenar, se culpar, não pode levar isso aí. Você tem que levar isso aí nunca. Isso aí tem que entender. É de cada um. É de cada um. Eu acho que eu fiz muita lambosa nas outras encarnações. É muita. Mas a gente que não podemos. E o que acontece? A pessoa quando vem também, cada um vem com um objetivo diferente. Não, sim. E os objetivos é para isso. Para nivelar. E respeitar, né?
Eu trabalhei com um médico, o cara, o melhor perito do INSS, eu e Cláudio trabalhei. Cláudio me levou para trabalhar com ele, então Maurício Brau. Cara, entende pra caramba o negócio de medicina, de pessoa que vai se aposentar, medicina do trabalho, o cara que era nisso. Ele reunia, o cara me deixou muito envaidecido, cara, porque ele falou, pô, cara, esqueci, ele chegava para mim, para Cláudio, aí ele dizia, vai lá comprar doce na padaria, ele é diabético, cara, comia doce igual, caramba. Namorava, separou da mulher, cara, namorava lá em São Gonçalo, basicamente o mundo é dele. Aí ele chegava para mim, para Cláudio na sala dele, né, que acabava o pessoal que ele ia fazer exame, ele falou assim, Cláudio, sabe o que vocês estão comigo? Eu acho que ele era espírita, cara, mas ele nunca falou. Sabe o que vocês estão comigo? Eu quero poder arrancar de vocês todo o conhecimento, tudo que eu puder aprender com vocês. Aí eu olhava para Cláudio assim, vou arrancar tudo que eu puder de vocês. Cara, na realidade, cara, o ciclo das pessoas, você tem que estar sempre do lado delas para poder arrancar. Não é só coisa boa, não. Até para você botar como parâmetro, poder arrancar tudo de experiência que a pessoa pode te dar para você poder viver, cara. Na vida eu acho que a gente está aqui nesse plano para isso, para poder arrancar de outros o que você pode ter como vivência. Ele falava sempre isso, aí ficou marcado em você mesmo, cara. Tentar arrancar tudo que eu puder de todo mundo para chegar a fazer aquela miscelânea, poder chegar e poder viver. Continua, cara. Vamos continuar aqui. É preciso que quem se encontra na carne faça mais força para ficar nela o mais que puder. As lições são duras, mas compensadoras, e a repetição dessa oportunidade é bem mais difícil para o coração ansioso de luz. O espírito encarcerado pode permanecer de bom grado na carne, se tem evolução espiritual. Ele faz força todos os dias na caridade verdadeira, de modo que ela lhe dá forças novas em todos os rumos do entendimento. Ele usa, na hora do esmorecimento, a oração e a vigilância. E Jesus não o deixa sozinho no caminho das provas. Em comparação com o espírito livre, a reencarnação se compara com o sono da alma, mas depende muito do estado de despertamento da mesma. Existem irmãos no plano espiritual, livres do corpo de carne, em piores situações que os encarnados, mesmo os mais endurecidos. Isso depende de cada criatura. A doutrina espírita nos mostra os caminhos mais acertados para ganharmos a paz de consciência. O negócio é... Antes de você iniciar a leitura do livro, você foi rápido, a sequência. Mas é que o outro vai ter muita discussão. Foi rápido pra caramba. Eu queria colocar aqui uma mensagem. Sonho é nosso, né, cara? Dia a dia. Por tanto tempo que eu não sonho, cara. Tanto tempo que eu não Aí sonho. que você se engana. Eu ontem estava assistindo os vídeos que eu falei que você tem que estudar. E você às vezes sonha e não sabe o que está sonhando, né? Todos sonham. Eu já ouvi isso. Todos, independente. Mas eu queria lembrar que dos sonhos. uns lembram e outros não, até por... Pra, assim, às vezes É bom que a gente conversou isso já comigo já algumas vezes. Nem tudo é bom de lembrar, né? É. E tem que saber. Então deixa no final da leitura. Dona Denise? Mas ele não acabou de ler a resposta, né? Do livro dos Espíritos. Não, ele leu. Leu pequenininho mesmo. É pequeno, porque tem umas que são pequenas mesmo. São Acho pequenas. que eu vi outras coisas também. Então, impressão. Aí vai seguindo. Não, eu li ontem. Eu queria ver se tem coisa rápida aqui, uma mensagem até muito bonita sobre a reencarnação. E vocês até conhecem, mas o aparelho não quer funcionar. Vamos então ao livro do carro, depois a gente. Vamos dando sequência. Por que tu não troca de coisas? Está carregado isso aí, não tá? Tá, mas vamos lá, deixa o Carlos iniciar aí para a gente não perder. De repente a internet. Mereça ser feliz é o livro. Mereça ser feliz, superando as ilusões do orgulho. Então, ditado pela irmã Hermance Dufour e psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. A lição 23, Fuga do Mundo. E ela é alusiva ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10. Aí vamos lá essa passagem aqui do Evangelho.
Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não viveis com os homens da vossa época, como deves viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. É que eu falei aqui da internet e da televisão gastar muito tempo, né? Mas vamos aqui à dissertação da nossa irmã Dufour. Fuga do mundo. Fenômeno comportamental que vem avassalando alguns companheiros beneficiados com o conhecimento espírita. Sua característica mais marcante é a de querer conviver somente entre companheiros de idealismo, aquilo que a gente conversou ontem, com extrema limitação para entender perfis éticos e sociais que destoem da performance doutrinária evangélica. Afora os conflitos naturais sofridos em razões da necessária adaptação do homem depois que toma contato com as diretrizes espirituais, podemos classificar essa fuga do mundo quando se torna persistente e sistemática, como verdadeira inconformação com as necessidades, as vicissitudes corporais. Cataloguemos tal episódio da vida mental de síndrome de além-túmulo, pelo motivo de ser a vida espiritual o objetivo de desejo de semelhantes casos. Eu vou dar uma parada aqui porque a doutrina espírita, as literaturas espíritas, quando você entende, começa a ler muito e viajar muito nessa vibe da vida espiritual, a gente ouvindo muitas pessoas que quando teve aquele quase morte, não quiseram voltar, queriam ir para lá. E por quê? Porque sentiram uma vibração, uma situação que aqui no plano material, físico, não dá para mensurar. A gente não tem bases para dizer o que era o que eu encontrei lá, que tanto me satisfez, que tanto me prendeu, que eu não queria nem voltar. Então, mas a doutrina, as literaturas espíritas mostram também um lado todo harmonioso e tal, e a gente vai entrando nessa neurose aqui, além túmulo. E a gente começa a vislumbrar que lá é o paraíso, que lá é isso, lá é aquilo, entendendo que tudo começa aqui. Aqui é que vai me levar a uma casa do Pai compatível com o que eu sou. E se eu estiver na contramão, não adianta. Eu posso estar em qualquer religião. Eu não vou encontrar esse ambiente harmonioso. Então, quer dizer, é começar aqui a gostar daqui, a entender a didática do interrelacionamento. Quando a gente compreende isso, que a aula de hoje é gostosa, a coisa, você se desarma. Você começa a ver a aula como um jogo que você quer ganhar. E não como um jogo que tu sabe que tu vai se arrebentar, vai perder tudo. Então, é entender que ele vai dizer aqui, eu não sei se falou ali, que somos estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Mas esse mundo aqui também é de Deus, como os outros mundos. E tudo é aprendizado. E a gente tem que saber gostar de jogar o jogo. Podemos dizer que seremos do lado de lá o que somos aqui? Com certeza. Você fala aí no começo da leitura que você, quando começa a ir
nós estamos aqui, nós só queremos andar com pessoas como nós. Você fala de você coisa. Eu vejo você, por exemplo, você lá no teu trabalho, uma pessoa de gente evangélica, tu vai, faz a discussão com tu e tudo. O que acontece, Carlos? Eu não tento botar ideia na cabeça das pessoas. Eu sou assim, não tento botar ideia na cabeça das pessoas. Como é que eu separo hoje as pessoas do mundo? De fato, eu ando com pessoas de outra dissidência. Eu tento classificar como as pessoas veem Deus. Por quê, cara? Hoje você está em busca aqui no mundo, nesse mundo material, no mundo terrestre que a gente está vivendo, pelo material. Então, se você classifica Deus com uma fonte para você chegar ao material, cara, não dá para andar. Ainda mais depois que eu comecei, 2, 3 anos que eu comecei a entrar aqui, eu vi, por quê, cara? Deus, ele te explica o sofrimento que você está passando, o que você passou, o que você vai passar, te prepara para isso. Te orienta para isso. Eu falo muito isso aqui, que ele é um norte para mim nisso daí. Eu falo muito, depois que eu comecei a viver com você, é um norte para mim nesse sentido. Por quê, cara? Quando você vê muito hoje agarrado a Deus ele não é ponte para material. Mas é que tá. Ele não é ponte para matéria. O problema todo é que a gente entra na crença, da matéria. Os dominadores querem que você trabalhe para eles. Cara, eu sou totalmente desprendido disso. Deus para mim é um o tanto que ele joga as cartas e você tu não consegue sentar numa casa espírita, saber o que é essa reunião aqui e não largar o celular. Não, eu tô largando ali. Porque ele chamou a tua atenção. Não, é porque eu tô acabando fechando. Mas aí o problema todo é que tu tá parecido a uma pessoa que também frequenta aqui. Não entender. Eu estava acabando de ver o negócio fechando. Mas é que tá, deveria ser ali, ó. Deveria ser lá, não aqui. Eu vi a hora. Então, aí quer dizer isso tudo. Vocês estão discutindo agora. Não, mas aí é que tá. A gente tem que entender que crença que estão querendo colocar em mim. E o que nisso tudo eu entendo disso. E como é que essas crenças vêm que eu tenho que estar assim, tenho que estar assado? E Jesus fala bem claro. Não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai pela boca. Então o alimento não faz bem, como a gente estava conversando ali, como isso. O problema todo é que a gente não sabe o que Jesus quis dizer que vós sois deuses. A gente se limita muito. A gente pode se expandir, mas a gente não quer se expandir porque está gostando do recreio. Está gostando da situação. Eu creio sofrido. Mas para alguns, né? Para isso mesmo que Deus existe, para dar esse amargamento desse sofrimento teu, cara. Não. Você vai passar. Você vai passar por ele tranquilamente. Vamos continuar, que isso aí dá tema para muita discussão. A síndrome do além-túmulo. É assim mesmo. Não. Tô bem. Porque hoje eu tô querendo ouvir. Eita. Eu não quero falar. A síndrome do além-túmulo pode ser classificada como um comportamento neurótico de transferir para um mundo ideal as esperanças e expectativas do dia a dia no mundo real. É uma fuga, uma transferência como mecanismo de defesa de questões íntimas não resolvidas e dolorosas, resultantes principalmente de frustrações e insatisfações para o homem encarnado. Faz-se algo hoje pensando em colher na imortalidade, no futuro, sem nutrir-se dos benefícios dessa ação no hoje e no agora, vivendo um mundo imaginário, desconectado dos sentimentos. Seu traço principal é a negação dos prazeres humanos com os quais seu portador carrega sofríveis desajustes. Apresenta-se esse conflito interior com variados assuntos, como a riqueza, a beleza, a inteligência, a política, a virtude e outros temas existenciais. Que essa operação de política mesmo que eu estava vendo. Não, mas não está escrito política aqui não, eu que fui dar uma alfinetada. Agora, temas existenciais. Por isso é comum projetar julgamentos
estereotipados, quer dizer, julgamentos já viciados e repreensivos, quer dizer, advertências severas em cima do meu achismo, do porquê o mundo é cruel comigo, né? Doentio nesse lance da vida mental é a suposição que se elabora para si mesmo sobre os futuros frutos que obterá na vida dos espíritos, simplesmente pelo fato de aguentar resignadamente as dores pelas quais vem passando. Quando tais dores nesse tipo de vivência são desajustes de inaceitação e rebeldia, provas morais adicionais e distantes das provas reais, antes os quadros de aferição terrena a que todo espírito reencarnado está submetido com mais ou menos intensidade. Vou dar uma parada aqui para a gente digerir um pouco isso aqui. Qual é o objetivo de cada um de nós? Ser feliz. Ser feliz. Ser designado não é felicidade. É ser paciente. O que é ser feliz? Defina ser feliz. Ué, fala para o seu íntimo, é gozar, lograr. Falar mais categoricamente é lograr. Agora você vai querer definições em cima de definições só para quê? Para saber qual é a vibe que tu tá viajando? Então, chegando em Santa Cruz, atrás do BRT, já estava quase sem ninguém. Tu vê 50 pessoas ali dormindo naquele troço que eles dormem em cima. Sim. A tua felicidade que você põe como felicidade, você vai por terra. Exatamente. Você não pode fazer nada. Exatamente. Então, você é feliz? Isso. Quando eu vejo isso, não. Aí você está no mundo da vibe, você está criando, aí é que tá. Eu vou ser feliz vendo a desgraça do meu irmão. Porra, estou melhor do que ele. Que felicidade egoísta, né, mano? Agora, quando eu entendo que cada um está na sua evolução, na sua caminhada evolutiva, e aqui há, num planeta só, variadas situações evolutivas, de consciências, e entender, aquele irmão está numa consciência que ainda bem que eu não estou passando. Um momento que ou eu já aprendi, ou eu vou aprender em cima do que eu sou hoje. Porque o que eu sou hoje é que vai vibrar minha necessidade do amanhã. Aí vamos lá. Aí nós, tá? Você não quer que eu vá para o passado, eu vou voltar. Tá? Nós, alguma coisa, entendeu? Que tínhamos possibilidade de fazer melhor, fizemos de forma errada. Entendeu? E quando você vê essas situações, no meu ponto de vista, na situação atual, com o conhecimento do passado, com o conhecimento que a doutrina está me proporcionando, eu me vejo na obrigação de tentar minorar aquilo ali. Não, entendeu? Com certeza. Sim, cara, sim, mas eu quero dizer assim, né, cara, não digo nem você, de repente, despendendo um valor, ou indo ali diretamente, mas dando o exemplo, entendeu? Dando o exemplo, né? Mostrando que é possível a gente, sabe, sair de situações de dificuldade, lutando, brigando para melhorar a nossa situação material. Porque eu acho que a coisa tem que ser par a par, né? Você ter essa paz, essa tranquilidade, esse gozo espiritual, mas também você pode ter o gozo material. Lógico. Então, né? O problema é essa doutrina de que dinheiro é do demônio, dinheiro é de quem vai para o inferno. Os poderes. Ninguém não. Muita gente pensa assim, ainda mais quando entra para o lado religioso, que tem essa dicotomia do bem e do mal, uma luta entre um e o outro, esse maniqueísmo que as pessoas adotou e não entende que isso aí é estágio evolutivo. Cara, nós estamos sendo tão bem assessorados, nós estamos assim, tão privilegiados, vou colocar, não vou meter essa palavra não, mas privilegiados, que a gente conviveu na época do Chico Xavier, cara. Pô, cara, o Chico eu acho que é o modelo, né? Pra gente hoje, né? Voltando ao que tu falou do questionamento do passado, eu não vou ter o meu mundo lá na frente pelo que eu fiz lá no passado, é o agora.
Por isso que o agora é o reflexo. Mas o agora é a resultante. Mas o passado ele te ajuda muito quando você for tomar decisões, mas você pensar naquilo que aconteceu lá atrás. O passado... Sem sofrimento. Tem que lembrar do passado, sem sofrimento. Não, lógico. Tem que ter Sem passado acusação, contigo. mas tirando proveito Isso aí. daquilo. Deu certo, foi bom para mim, para o outro. Ou de repente você pode até fazer da mesma forma e fazer uma variantezinha daqui e de lá, coisa diferente. Tá entendendo? Você tem que sempre ter o passado para isso daí, tá entendendo? O passado não dizer que isso aí vai liberar teu futuro. Aí ontem eu estava ouvindo sobre isso, sobre o presente e passado. O passado traz tristeza, angústia, mas o futuro, ansiedade, e o presente, ação. Ação, isso aí. Eu estava vendo um vídeo ontem. Isso aí. Perfeito. O conhecimento espírita, para agregar valor espiritualizante, precisa ser contextualizado. Volta a frase, por favor, desculpa. O conhecimento espírita, para agregar valor espiritualizante, precisa ser contextualizado, ou seja, adequado à vivência prática de quem o possui. O orai e vigiai, o agora, respeitando sua individualidade, seus problemas e suas qualidades. O acúmulo de informações sem a devida renovação da experiência de viver e conviver poderá, em algumas situações, servir ao interesse pessoal na sutil fuga dos deveres que a Terra impõe como planeta expiatório. Abençoada é a literatura espírita, mas a cultura humana, que é construída a partir das informações e experiências entre os homens, transportou com certo exagero as avaliações de boa parte dos adeptos espíritas para o mundo espiritual, as existências passadas e a influência dos desencarnados. É a velha dicotomia, quer dizer, dois caminhos, passado, presente e futuro, no campo da fragmentação da realidade mental. A gente vai procurando, sabe, porquê, ou então desculpas, para não se atualizar, não se reciclar. A gente vai compreendendo as situações e não sabendo o que é caridade, o que é amor. Eu falo muitas vezes com as minhas filhas, que eu falo, pô, essa intenção de vocês aí de incorporar São Francisco de Assis e pegar tudo quanto é gato, cachorro, estrupiado da rua e botar aqui dentro de casa, de repente vai criar aqui uma loucura, hein? Porque vocês não limpam nada que eles fazem aqui. Vocês só querem postar o bichinho que pegou, o bonitinho, tal. E a parte brava fica comigo e com tua mãe. O homem você deu. Aí quando você... Elas têm que assumir, né? Não, Isso tem que cuidar, né? Cuidar também é limpar. Né? É uma irresponsabilidade muito grande. E não é assumir, não. O pior não é isso, não, assumir, não. É o que eu falo muito lá, a gente tem que saber qual é o nosso quadrado. Eu estou nesse quadrado. Quem é que manda nesse quadrado aqui? Sou eu? Eu sou autossuficiente? Eu me mando, eu me crio, eu me sustento? Quem é que está ditando a moda aqui agora? Eu tenho que saber disso para poder trabalhar numa sociedade e ser ali harmônico. Porque senão eu vou ser mais um problema, mais um ali a criar problemas, a criar filosofias de confusão, de histeria, em cima do meu ponto de vista. E por eu estar preso a crenças limitantes, por eu estar achando que eu preciso daquele prato de comida, ou eu preciso daquele dinheiro, eu preciso daquilo, eu preciso de uma consciência liberta. Depois que o reino de Deus está consolidado em mim, tudo que eu precisar será dado. Isso aí é uma coisa que você ali colocou que não acredita, porque tem que ser, logicamente, fielmente fazer aquele trabalho. Não, amar é amar.
Eu tenho que ajudar nas minhas possibilidades, mas não criar viés de patentes na qual eu estou inserido, em qual é isso. E quando eu não estou ali na casa espírita? E quando eu não estou lá? Não é questão de não fazer aquilo, e sim, qual é a patente, qual é o cargo, qual é a bandeira, o axioma que eu estou usando para estar usando ali. Porque eu sozinho, independentemente, não faço isso. Ou se faço, é de forma diminuta, e ali no grupo eu faço de forma mais atuante, mais desesperada. Será que eu não estou querendo em cima? Não estou dizendo que todo mundo que está ali é isso. Não concordo com você, desculpa. Não, sim, mas o que eu estou querendo... Nós estamos aqui para isso, mas nem tudo eu concordo com você. Não, sim, eu não Você tô... tem todo direito, assim como eu tenho meus direitos. Sim, eu estou querendo colocar aqui o nosso lado corporativo. Corporativo. Não estou dizendo que a casa espírita trabalha mal, que isso trabalha mal. A gente é que tem que ter, sabe, a noção disso. Muitas das vezes, como foi falado aqui, a minha família não vem aqui, ali, aquela também não vem. E de repente, será que não sou eu que estou me armando muito e não chego em casa desarmado? Será que isso... E eu guardo todo esse foco para o meu grupinho e não para todos os grupos? Eu não sei ser disseminador de... Até agora eu pensava que ser disseminador, sabe por quê, cara? Para vir para cá, eu acho que tem que ter aceitação da pessoa, e não é qualquer um, porque você vê as pessoas mais ou menos que vão assimilar essa ideia. Não, eu estou entendendo, eu sou meio agressivo. Agora, não, meio assim, o cara, sabe como que eu te vi agora? Afasta de mim esse cara. Agora essa coisa como um pastor de igreja, cara. Não. Eu vi Carlos agora como afasta de mim. Eu estou falando que aqui a gente é um grupo de como pastor de igreja. Mas eu vi ele como pastor de igreja agora. Carlos, você falou bom pastor. Ex-religiosos, ex-juízes, ex-autoridades que... Cara, eu te vi bom pastor. Mas nós temos que mudar, né? Agora, falando sobre o bicho. Vem que fazem vocês, que é só as plantas. Nós dizendo também, só as plantinhas. Vem para você. Não, mas você tem um carinho com as plantas, você também. Eu tenho que ver, eu estou preocupado com o horário, eu tenho que ver a extensão da leitura. Está escutando, já está estando. Tem umas 3 páginas. Acho que então a gente para por aqui. E continuamos na próxima reunião essa leitura. Mas não, a próxima reunião é outro assunto. Estou pensando que é esse 45, eu posso botar no grupo as páginas e ali quem quiser ler. Ontem eu não deixei meu telefone. Eu ponho as páginas. Porque o meu objetivo de ler também é para acompanhar, tipo assim, hoje nós vamos ler tal livro. Isso. Aí, por exemplo, eu li aquele que nós lemos, eu estudei aquele da... Filosofia espírita, não? Não, o outro. Filosofia da mediunidade. Aquele... Livro dos médicos? Aquele de livro, a capa verdinha, esqueci agora o nome. Que fala sobre você mesmo, conhecer a si mesmo. Lembra que nós estudamos na semana passada? Semana passada você veio no domingo. Não, no domingo, mas você não leu esse aí não. Não, esse aqui eu trago aleatório. Filosofia espírita. Não. É um que é uma capa verde, que fala conhecer a si mesmo. Eu acho que foi, Carlos, uma dessas obras. Ou do André Luiz ou do Emmanuel, um livro que nós lemos no início da reunião. Não, mas depois eu vou lembrar e falar para vocês. Mas semana passada. Faltou agora o nome. Momento de esperança? Não, mas tudo bem. Aí, Carlos, o meu objetivo seria assim, tipo assim, isso nós vamos estudar, para que eu possa ler e saber falar. Porque se eu, assim, de repente, ouvindo somente, fica complicado, né? E eu não quero dar opiniões, assim, aleatórias. Porque não quero falar sobre minha ideia, quero falar sobre o que eu estudei. Esse livro aí seria interessante quando o Carlos... Eu pensei que vocês fizessem uma sequência do estudo. Faz uma sequência do livro dos espíritos e o apoio à filosofia. A gente já vai entrar em outro, já tem outra filosofia espírita ali. Agora o interessante, uma proposta interessante é o seguinte, por exemplo, essa página de hoje, é colocar antes, o Carlos colocar antes do grupo. Isso, seria legal. Mas aí que tá. Isso aqui eu separei agora, antes de vir para cá. Eu fui procurando. Eu fui estudando ali, vendo alguma coisa. Não, mas ideal, claro, dentro da tua possibilidade, seria colocar... Esse cara fica até
tarde, trabalha até tarde lendo. Aí eu separei isso Se hoje. isola lá no canto dele lá. Ontem, depois do estudo, não, hoje foi até ontem de madrugada que eu separei esse livro. Então, Carlos, mas aí tu vai programar isso aí, vai ser mais trabalho para você. O problema é você ficar arrumando trabalho. Deixa isso pra lá. Não, então, eu não tenho tempo. Trabalho? Olha que espírito é esse? Não, brincando, Carlos. Eu tô fazendo você é assim, ele fica até tarde. Você trabalha ainda, nativo. Brincando, tá? Não. a proposta é a seguinte, Carlos, é programar a página que tu vai trazer e colocar no grupo, entendeu? É só tirar foto e deixar ali, porque aí quem está interessado em estudar vai ler. Você Você quer quer ver? ver pelo título, assim, cara, gostei Eu do título. separei ontem à noite essa leitura, que eu li rápido ali, Isso. que eu tenho que fazer o social em casa, senão Claro. Aí eu separei essa, falei, amanhã eu vou ver outras, se tiver algo melhor eu troco. Aí quer dizer, eu não sabia que eu ia trazer essa leitura. Hoje de manhã, quando eu olhei, eu falei, aquela ali é melhor, aí eu trouxe ela. Mas é isso que ela está falando, aí não tem a sequência, você não consegue acompanhar, só você leu antes, a gente não leu. Então o que a gente gostaria de Isso, ler com você tem antecedência toda a pra- colocação dentro do que do você que ela leu. está Não, lendo. sim. E eu, por É, você exemplo... criou a ideia, né? A metodologia da ideia. Sim, sim. Sim, Tá entendendo? eu estou entendendo. Aí eu chego aqui, eu vou falar de repente daquilo que o achismo que você falou, É. dentro de uma opinião minha. Diferente de E você aqui nós que não leu. temos que falar da nossa opinião, nós temos É. que falar, entrando eu, tá? O que o livro colocou. Mas, Mas na realidade é bom sim. também, isso é bom também por causa da troca de ideias, né, cara? Não, mas a gente Bom, pode falar troca da de ideia, mas em cima Conhecendo do... o tema. Conhecendo o Mas tema. aí é que está, o tema aqui está inserido no livro dos Espíritos, a pergunta. O título é Fuga do Mundo. É pertinente Carlos. ao tema dali, ao que também o Miramês. Eu pego a informação central das leituras. Eu não tenho nem esse livro aqui em casa. Eu leio aqui a primeira vez aqui com vocês. Mas você é craque, né, cara? Não. Somos ainda, eu não sou. Não, isso aqui eu baixo na Toda internet. engatinhando. Isso aqui eu vejo vídeos que vão explicando o tema no... Mas é engraçado, por exemplo, o tema de hoje sobre o espírito, eu fui nos vídeos e eu vi um olhar completamente diferente do que foi colocado aqui. Não fiz o olhar de vocês, Sabe por quê? errado. Mas eu vi dois vídeos falando do mesmo sono e sonho. Ele teve uma colocação completamente diferente. Sim, mas sabe por quê? Eles querem ir no trivial do espiritismo. Aqui está se falando da criatura que eu sou. Mas eles estudaram, são pessoas idosas, Não, sim. estudaram o livro dos Espíritos. Sim, mas essa pergunta 400 está mostrando para onde você vai, em cima do que você vibra. E não do sonho, do sono. O sonho Não, mas vi eles nas falaram outras sobre perguntas. no sono, Sim. o espírito se desprende e sonha de acordo com aquilo que você é. Sim, vai ter outras perguntas pertinentes. entendeu? a essa Essa dona Denise, na sequência, nós vamos cair cai situação. nisso. Não, sim, eu sei, mas eu vi a aula. Mas tudo bem, tudo bem. A gente Eu tô está falando indo na colocação. pergunta Sim. e não na interpretação de alguns. A pergunta é relativa a isso. Mas então eu não posso ver os vídeos? Eu tenho que ficar em cima do livro? Eu vejo. Não, A questão é a Ah, me interpretação. faz entender, eu não estou entendendo. Não, o que acontece? Esse estudo que nós estamos fazendo dos espíritos, lemos a questão aqui, né? E tem aquele livro ali, o Filosofia Espírita, que nós trabalhamos em cima dele. Depois eu vou te passar o endereço aqui da internet, onde você encontra esses comentários, que são em cima do que você ouviu hoje ali. Tá. O primeiro livro, o primeiro estudo, entendeu? Esse segundo livro é que eu questionei o Carlos, dele tentar colocar essas mensagens que ele traz para a gente ler com antecedência. O primeiro não, o primeiro você vai ter oportunidade. Tá bom. É que eu tinha saído do grupo, mas eu tenho obrigação de voltar agora. Eu falei contigo. Que é para poder colocar as lições que nós vamos estudar. Agora vamos ver até quando vai aguentar. Ou então, Valdemir, vamos criar outro grupo. Vamos ver. Porque Depois a o gente problema discute esse desse assunto. grupo aí foi criado. É de que uma nós estamos forma- tendo a reunião ainda, ele está passando 5 minutos. E ele brigou comigo por fazer esse horário aí também. Não, eu não brinco não, pelo contrário, eu brinco para continuar. Hoje é
têm compromisso com o horário. Eles Depois, têm então, outros compromissos. Depois então nós continuamos a bater o papo, porque a gente vai para o café, né? Já, né? A gente vai para o café. Vamos nos preparar então para a gente encerrar esse primeiro momento da reunião. Respirar profundamente, né? Não é assim, Erlei? E tentar harmonizar o nosso interior para nós partirmos então para a nossa prece de encerramento. É isso aí. Eu vou recorrer a Yasmin Madeira mais uma vez, tá? Para nós encerrarmos a reunião da manhã de hoje. Ela nos convida a uma meditação, uma mentalização muito bonita. Você pode entrar em um estado de tranquilidade mental e emocional de várias maneiras. Hoje eu vou pedir para que você retese a musculatura do seu corpo. Feche os punhos, coloque energia nos seus músculos e solte. Vá soltando devagar. E agora mergulhe. Inicialmente, observe a musculatura em torno dos seus olhos. A testa e solte. Solte a musculatura em torno da boca. Solte os ombros, as costas. Solte as amarras do abdômen, as pernas e os pés. Neste momento, o seu corpo relaxado, a sua mente funciona melhor. Você, espírito imortal, se sente mais leve e pode usufruir de momentos de paz em um recanto especial, bem no centro do seu ser. Observe este lindo jardim no qual você se encontra. Sinta o aroma das flores. Sinta os raios do sol sobre a sua cabeça. E sentado em uma raiz mais alta de uma árvore de copas largas, está alguém muito especial, aguardando por você. É Jesus. Vá ao seu encontro. Sinta o abraço do Mestre, o afago, as energias espirituais que exalam da presença do Cristo. Ele está aí, aguardando você. Coloca as mãos de luz na sua cabeça e delas as irradiações brotam, penetrando pelos seus poros. Neste momento, essas irradiações trabalham a área da sua cabeça, neutralizando formas de pensamento perturbadoras que podem ter sido criadas pela mente inexperiente nesta ou em outras vidas. Vamos pedir para que neste momento quaisquer energias deletéreas se dissolvam, quaisquer ligações magnéticas entre você e mentes perturbadoras se dissolvam igualmente, agora, neste momento. É a presença de Jesus, as suas irradiações de luz trabalhando no seu corpo físico, mas também no corpo do espírito que sobrevive à desencarnação, chamado de perispírito por Allan Kardec. Esse seu corpo de luz está recebendo as irradiações de Jesus agora. E observe que as mãos do Cristo vão descendo, estão na altura do seu pescoço, iluminando toda esta área. E vai descendo, abençoando o seu tórax, o seu abdômen. Você pode ficar neste movimento o tempo que desejar, com a sua mente indicando as energias divinas, os órgãos que podem receber melhor essas vibrações de cura. Permaneça em paz. Você está com Cristo. Cuide-se bem e seja feliz. Eu queria só pedir mais um minuto de atenção de vocês, para a gente depois encerrar esse momento da nossa reunião.
Provavelmente vocês conhecem essa canção. Agradecendo na espiritualidade todo o assessoramento, agradecendo aos nossos irmãos encarnados, tá, por estarmos aqui presentes nessa manhã de domingo. E que a paz que chega a nós, que ela possa se expandir, né? Eu tenho muita preocupação lá para os nossos irmãos, e todos vocês devem ter também, com certeza, que estão lá em guerra, né? Que essa paz alcance, especialmente os mais carentes, né, os mais fracos. E vamos ao nosso café. Traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. A aurora traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em
estragar o nosso dia. As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. A aurora traz o sol, a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor, que Deus rege com ternura e amor, que Deus rege com ternura